eu nasci aqui em Brasília, nasci, na verdade, no final da W3 Sul, em 1987. Eu nasci em 1995, a Unimed é um hospital que não existe mais. Eu nasci aqui em Brasília, nasci na Ceilândia, no ano de 1983. Então eu nasci em Brasília, na década de 70, sou de 1974. Nasci em 84, eu não nasci no plano, né? Eu nasci em Taguatinga, mas a minha vida mesmo, minha juventude toda foi no plano piloto. Acho que o meu grupo mesmo era o grupo da minha rua, né? Então eles eram meus amigos de infância e ao mesmo tempo eram os meus amigos na escola, que era perto, amigos na igreja e também amigos no futebol, que era o que eu mais fazia. Então era futebol, a minha galera era a galera do futebol. Eu sempre fui do grupo do rock. Eu sou de uma geração em que todos nós saíamos da escola cantando rock, chegávamos à escola cantando rock. O rock vivia em todos nós muito fortemente, era dominante. A minha tribo, eu acho que devido ao futebol, eu era da tribo do pagode. Eu estudava no SESI e aí lá eu tinha poucos amigos emos. A época que todo mundo pulava do pátio. Bom, na época em que eu nasci era muito difícil a gente encontrar muitos locais de diversão na cidade, né? Então durante a minha infância, durante a minha juventude, era mais raro a gente encontrar locais de diversão. Então a gente precisava aproveitar o espaço da cidade. E nós vivíamos o espaço da cidade. Eu vivi boa parte da minha infância sem que houvesse nenhum shopping na cidade, por exemplo. Então o que nos restava como criança e como adolescente, nós que nascemos na década de 70 nessa cidade, o que nos restava era viver os espaços abertos. Então o Parque da Cidade, por exemplo, que é esse lugar que a gente está hoje, sempre foi um reduto para aqueles que nasceram aqui. A Praça dos Três Poderes, a torre de televisão, a esplanada de uma forma geral. Eu fui, assim, talvez uma das últimas crianças que ainda brincou de pipa várias vezes no dia, jogava bolinha de gude, né? Então acho que foi uma época que eu ainda peguei muito lá no Cruzeiro, foi a época que eu cresci. Tinha época que era todo dia um futebolzinho à noite em vários locais. Era uma quadra no Cruzeiro Novo, uma quadra no Cruzeiro Velho, uma quadra no setor militar urbano, na octogonal. Era assim, então, minha época, era muito no futebol, muito bom. Aí quando surgiram os futebols society, né, é isso que foi mais legal ainda, que era o futebol noturno, juntava muita gente, era uma bagunça. Então, tem essa questão de futebol, da gente se encontrar, a galera, a gente sair para fazer as coisas ali na localidade, mas nessa fase eu começo a iniciar a minha profissionalização na música, né? Começo a me profissionar como músico e nessa profissionalização entra a Escola de Música de Brasília, né? O lugar onde eu estudei, me formei e boa parte do meu tempo eu passava lá, me preparando para isso, para a profissionalização da música. Quando eu morei ali no plano piloto, era muito de caminhar pelas quadras, brincar por ali, conversar, passar tardes conversando. Depois fui ficando mais velho e aí fui caminhando também com umas conversas mais sobre poesia, filosofia, passar as tardes ali. Então falar do meu programa predileto ou falar do grupo no qual eu estava inserida significa voltar à história da cidade. E se a gente volta à história da cidade, a gente volta à presença do rock na cidade. Sou da época em que tivemos as bandas assim mais conhecidas nacionalmente surgindo aqui na cidade, né? Mais especificamente me marcou muito o Aborto Elétrico, que foi a primeira banda da qual participou o Renato Russo. E aí logo depois o Aborto Elétrico acabou e veio Legião Urbana. Então eu era do grupo de rock, gostávamos de festas em que tocasse rock e
E todas as nossas, de alguma forma, todos os nossos programas envolviam esse estilo musical. Só que, assim, quando a gente fala de festa naquela época, a gente fala de uma realidade muito diferente da de hoje. Então havia muitas festas que eram feitas em apartamento, nós íamos para festas em apartamento, os pais liberavam, né, que fossem feitas festas em apartamento, a sala do apartamento ficava liberada. E assim, era muito curioso porque sempre tinha um momento em que tocava música lenta. E essa música lenta, ela era um momento em que todo mundo se sentava e as meninas ficavam aguardando a chegada de algum rapaz para tirá-las para dançar. Então assim, era uma época diferente, né? Eram realidades diferentes, eram experiências diferentes. Mas o que mais nós fazíamos aqui, de fato, era curtir rock. Brasília, para mim, é uma mistura de seca e paixão. Ao mesmo tempo, muitas cores, né? No meio da seca, a gente tem essas cores de vários ipês e esse desejo da chuva vir. Quando ela vem, lava tudo, lava a alma, lava o vento. Para mim, Brasília é isso, uma mistura de uma coisa muito bela e seca ao mesmo tempo. Chuva cai, faz brotar de novo aquele chão, faz nascer cerrado no clarão, cava a terra, planta ferro, cresce prédio. Então, falar sobre a juventude de Brasília. Obviamente que a gente fala da onde a gente veio, do que a gente é, né? A juventude, se tratando da Ceilândia, uma situação peculiar, que a partir dali você poderia se embrenhar para caminhos não tão claros, vamos dizer assim. E aí, importante ressaltar o quão a família, por exemplo, se faz necessário para que isso não aconteça, né? Pensando todas essas possibilidades, foi muito bom. É uma geração muito animada, assim, que buscava sempre curtir a vida no que tem, assim, da forma que dá, assim. As pessoas, pelo menos os jovens com os quais eu vivia, a gente não se fazia muito problema, não colocava muito empecilho pra estar curtindo a vida, assim. Se a gente tem, sei lá, pouca condição agora de fazer um passeio, a gente fica aqui mesmo e curte aqui. Então, acho que por isso que a gente ficava muito na casa um do outro. Eu acho que é uma juventude muito próxima, porque se você conhece alguém, essa outra pessoa conhece outro alguém, então tá todo mundo interligado de alguma forma. Na época em que eu estava aqui, era uma juventude que precisava lutar por um espaço que ainda estava em construção. Então era uma juventude que vivia, né, toda essa necessidade de construção daquilo que ainda estava por ser feito e que por isso precisou lutar muito e precisou procurar muito constituir a sua identidade aqui nessa cidade. Eu acredito que, de alguma forma, as pessoas que nasceram nessa época, elas foram aprendendo a amar a cidade aos poucos. Aquilo que muitas vezes os pais delas não conseguiam fazer, porque tinham muita saudade da região de onde eles vieram, essas pessoas que nasceram nessa geração conseguiram. Então foi quase como uma paixão que aos poucos foi se transformando no amor. As pessoas que nasceram nessa época aqui, elas aos poucos foram se encantando pela cidade, foram se apaixonando pela cidade e hoje eu acredito que as pessoas da minha geração são pessoas que se reconhecem brasilienses e que reconhecem o DNA dessa cidade presente nelas. Eu amo Brasília. Eu amo Brasília. Eu amo Brasília. Eu amo essa cidade. Pinta pele, preto, gene, papo, pisa terra, índio, chão, sagrado. Rose Clerton cedo traz a máquina, fere a mata e fura os olhos d'água. Chuva cai, faz brotar de novo aquele chão,
clarão. Cava terra, planta ferro, cresce prédio.